Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje eu trouxe para a gente refletir um pouquinho sobre a prece. Nós tivemos a oportunidade no encontro passado de falar um pouquinho sobre Deus e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prece. Amigos, orar tem eficácia? E se tem eficácia, como a gente pode avaliar a eficácia de uma oração? Nós podemos, e hoje tem muitos e muitos trabalhos, científicos inclusive, mostrando a eficácia da prece. Na bibliografia científica existem mais de 30.000 trabalhos pesquisando, descrevendo sobre os efeitos da oração na nossa vida, principalmente no caso de doenças. Em 1988, na Califórnia, 400 pacientes cardíacos foram utilizados num grupo de estudo. Olha só, feito por médicos. Metade deles receberam prece de um grupo de pessoas e a outra metade não recebeu as orações. Era um estudo. Aquele grupo que recebia as orações, mesmo à distância, era fornecido um retrato das pessoas que estavam nessa condição e as pessoas oravam, mentalizando aquela imagem que elas recebiam. Após um certo tempo, foram verificar e verificaram pelo número de internações, pelo quadro que cada pessoa apresentou, que o grupo que recebeu as orações apresentou uma recuperação mais rápida e usaram menos aparelhos do que o grupo que não recebeu as orações. A Universidade de Brasília, precisamente a Faculdade de Medicina, também fez um estudo parecido com essa prece à distância. Para um grupo, o outro grupo não recebia. No final do estudo, eram analisados exames de sangue de todos os envolvidos. E o grupo que recebeu as preces teve um resultado de exame, analisado vários quesitos, bem melhor do que o grupo que não recebeu. E olha só, amigos, independente de qual religião era a pessoa que estava recebendo a prece. E muitas dessas pessoas que se beneficiaram nem religião tinham, se diziam ateus. Então é isso. A prece, nós sabemos, né, que ela nos motiva, nos dá força, principalmente em momentos difíceis da nossa vida. Mas a própria ciência, a própria medicina, começa já a mostrar a eficácia da oração. Amigos, nós oramos para pedir, para agradecer, não é? Se bem que na maioria das vezes nós usamos mais oração para pedir e agradecemos pouco. O que nós pedimos? Nós pedimos praticamente de tudo, né? Desde bens materiais até o milagre. Mas nós recebemos tudo o que nós pedimos? Nós recebemos tudo o que nós pedimos? Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 9, nós vamos ler assim. Jesus dizia: "E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em segredo, e teu pai, que vê em segredo, te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis
há simplesmente um abrir e fechar da boca. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes mesmo que você peça. Mas, irmãos, na espiritualidade, se a espiritualidade maior sabe o que é bom para nós e o que nos convém para o nosso crescimento espiritual, ela sabe. Às vezes, nos livrar de uma prova físico-moral que passamos seria até perder a oportunidade de que nós aprendamos valiosíssimas lições. Lembra que nós já comentamos que no grau evolutivo que nós estamos, nós somos como crianças ainda na evolução espiritual. E nós não entendemos que às vezes as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos são lições para o nosso crescimento. Porque nós nos acomodamos muito, gente. Se tudo tá bom, tá legal, para que eu vou mudar? Para que eu vou avançar? E às vezes a gente tem a visita justamente das dores, dos solavancos, dos equilíbrios, para nos acordar. Lembra? Como crianças que tomam um remédio amargo, a gente só fica pensando no sabor do remédio. A gente não tem, né, ainda a visão de perceber como esse remédio vai ser bom para a nossa saúde, para a nossa recuperação. As dificuldades, muitas vezes, os desafios na família, no emprego, no dia a dia, a visita da doença, na verdade é um pilão batendo em nós que somos sementes duras, tentando buscar o nosso refinamento. E olha, quando nós somos auxiliados durante o que nós pedimos na oração, nós somos auxiliados, mas a gente tem que ter a nossa noção que aquilo que é possível receber do que nós pedimos é para que nós façamos a nossa parte. Porque a espiritualidade não pode fazer a nossa parte. Não pode. Eles vão sim nos auxiliar através da inspiração dos bons amigos espirituais que vão nos fortalecendo nessa jornada. Outras vezes, esse retorno, essa mensagem que nós recebemos da nossa oração, ela pode aparecer, por exemplo, através de outras pessoas que são enviadas no nosso caminho para nos auxiliar. Deus muitas vezes ajuda a criatura pela própria criatura. Pela própria criatura. Então seria sensato pedirmos o quê? Confiança, coragem, paciência, resignação para as lutas. E se ocorrerem, amigos, recuperações fantásticas, por exemplo, no caso de doenças ou infortúnios, é por merecimento daquele espírito. É por merecimento. Às vezes já aconteceu uma mudança íntima nele, da visita de uma doença que, entre aspas, não havia esperança, que ele conseguiu reaver no seu íntimo modificações, atingir um estado de sintonia que permite o acesso para que essa doença deixe de existir, que nós ainda hoje chamamos de milagre, merecimento daquele espírito. Ele já passou pelas lições que deveriam ser apresentadas. Ele modificou o seu íntimo capaz de entrar numa sintonia que muitas vezes a própria doença que o próprio espírito estava criando no corpo, ela deixa de existir por uma mudança da vibração energética dela. Ou muitas vezes, não é nem pelo espírito que passa por esse infortúnio ou essa doença. Às vezes é até uma programação para que aquele espírito seja utilizado para acender a fé nos entes familiares mais próximos que convivem com aquela pessoa. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pergunta assim para os espíritos: conhecendo Deus a nossa necessidade, não seria inútil expô-las na oração? E ele continua: e pode os nossos pedidos mudar
os decretos de Deus, as leis de Deus. Então, se Deus sabe de tudo, por que eu vou pedir se ele já sabe? Se existem leis no universo, eu peço alguma coisa, Deus pode modificar as leis para me atender? É mais ou menos isso. Os espíritos respondem assim: o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus conceda a certos pedidos sem a perturbação da imutabilidade das leis que regem o conjunto. Ou seja, gente, nós não sabemos quais são todas as leis de Deus. Nós não sabemos. No nosso encontro passado, nós vimos que é impossível no nosso estágio evolutivo conhecer plenamente Deus, compreender plenamente Deus. Não temos o avanço ainda espiritual para isso. Nós vimos que nós podemos senti-lo, compreender as suas qualidades, as suas virtudes, não é? Nesse ponto. Se nós não conhecemos Deus, como conhecer a integridade da obra dele? Às vezes existem situações que a gente fala que sejam, como eu comentei, milagres, e na verdade é apenas uma atuação que está dentro de leis regidas no universo, leis que existem no universo e que foram criadas por Deus. O que nós chamamos de milagre simplesmente é uma adequação daquele espírito a essas leis que existem no universo. Como orar, irmãos? Como rezar? No capítulo 11, São Marcos, ele vai dizer assim, Jesus, versículo 24, seja o que for que peçais na oração, crede e obtereis, e concedido será o que pedirdes. Ou seja, crede, precisamos rezar com pensamento e com nosso coração. Não simplesmente uma repetição de palavras como pediu Jesus, sem mesmo passar pelo nosso pensamento ou pela nossa vontade aquilo que nós estamos pedindo. Numa oração, abrir a repetição do Pai Nosso, de uma Ave Maria, está no mecanismo, está no automatismo que não passa nem pela nossa mente, nem pela nossa vontade, aquilo que nós estamos pedindo. No livro Pensamento e Vida, do Chico, psicografia do Chico, Emmanuel nos coloca que a vontade é a força geradora de todas as transformações. A vontade é a força geradora de todas as transformações. Portanto, na oração, nós temos que fazer com o nosso pensamento sincero, né? Verdadeiro. É realmente aquilo que eu quero, impregnado pela nossa vontade, ou seja, pelo nosso desejo de que realmente isso aconteça. Pensamento mais vontade nos coloque em sintonia com as vibrações da espiritualidade maior. Com isso, nós deixamos naquele momento de vibrar na mesma faixa de irmãozinhos menos esclarecidos que podem estar alimentando as dificuldades na nossa caminhada. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, Jesus, na verdade, deu para a humanidade um dos remédios mais eficazes e baratos e sem efeitos colaterais, sem contraindicação e que todos nós podemos utilizar quantas vezes nós quisermos. Porque Jesus sabia que muitas das nossas dificuldades na caminhada e até física, na matéria, eram influenciações que irmãozinhos menos esclarecidos ou a nossa própria mente atuava sobre o nosso psiquismo, sobre a nossa matéria também.
Jesus sabia que se nós orássemos aquela oração com sinceridade, com o pensamento, com a vontade, com a emoção, nós iríamos nos desligar dessa energia que nos mantém aprisionado, essa energia que nos segura, essa energia que nos coloca em acesso com as perturbações dos irmãozinhos inferiores. Sabia que se nós rezássemos, nós iríamos para uma outra vibração, numa outra sintonia, e nós não daríamos mais acesso para que esses espíritos dificultassem a nossa caminhada. Nos tiraria dos nossos pensamentos ruins, daquele pessimismo, daqueles pensamentos que nos colocam em própria autodepressão. Nós nos deprimimos, não é nem fatores do meio, pelos nossos próprios pensamentos. Quantos de nós, irmãos, após de uma oração sincera, nos sentimos mais motivados, animados? Se a gente compara, por exemplo, um copo de requeijão, uma taça de cristal, dá um peteleco em cada uma delas. O som da taça de cristal tem maior duração, porque é mais puro, é mais sutil, é mais sublimado, é mais lapidado, é uma vibração superior. Tudo é sintonia, até na hora de rezar. Por isso, irmãos, que na prece coletiva, quando se faz uma oração em conjunto, quando as pessoas que estão reunidas, elas conseguem se manter uniformes em termos de pensamento de oração, ela apresenta uma enorme eficácia nesse sentido. É como se nós dessemos petelecos iguais ao mesmo tempo em várias taças de cristais. O som se amplia. Quando alguém está fazendo uma prece, num centro espírita, numa igreja, alguém está fazendo a oração, o mais sensato nesse sentido não é que nós fizéssemos a nossa própria oração enquanto a pessoa está fazendo uma oração lá na frente. É que nós prestássemos atenção no que aquela pessoa está falando e que nós desejássemos e vibrássemos juntamente com aquilo que aquela pessoa está pedindo, criando uma harmonia, uma intensidade maior de vibração. Só que no momento de uma palestra, de uma oração, todo mundo está pensando uma coisa diferente, é como se fosse cada taça emitir um som em um tempo diferente, não é? Mas também não é o número em si que importa, né? Como eu disse, se cada um fizer diferente. Mas na verdade é o conjunto. 100 pessoas podem orar juntas, né? Individualmente, enquanto às vezes 2 ou 3 ligadas pela mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que dirigem esses 2 ou 3 em sintonia do que os outros 100 que estão desarmonizados. Imagina, irmãos, antigamente, a dificuldade quando a missa era em latim, não é? Agora, irmãos, existe até pelo conhecimento, pela literatura espírita que chega até nós, que nas colônias espirituais existem até departamentos de, vamos falar assim, pedidos de prece. É estranho falar isso, mas existem a literatura que traz isso para a gente. Chegam, né? Quando a prece é feita, quando a gente citou com esse pensamento, com essa vontade, existem irmãozinhos que recolhem esses pensamentos, analisam esses pedidos e esse departamento ele faz uma seleção daquelas preces que são viáveis de serem realizadas, daquelas que não. Por exemplo, preces que são viáveis de serem,
vamos falar assim, colocadas aí com auxílio próximo. Quando alguém pede sinceramente, lembra, sinceridade, pensamento, vontade, para que ela vá, para que ela se expanda. Quando alguém pede ajuda para a superação de um vício, quando alguém pede ajuda para ser uma pessoa mais paciente, amigos espirituais, ao perceberem a sinceridade daquele pedido, podem ficar naquele lar onde aquela pessoa se encontra, auxiliando através, né, dos seus pensamentos, através do seu inconsciente, né, através dessa atitude que a pessoa deseja realizar. E tem também, logicamente, somos diferentes, chega aquelas preces, aqueles pedidos que são completamente inviáveis. Por exemplo, uma mãe que pede para que o filho passe de ano. Gente, nenhum espírito vai lá e vai fazer a prova para o filho. A mãe vai ficar sem resposta? Não, ela vai ter uma resposta, mas uma resposta diferente que ela queria. Uma resposta de inspirar a mãe a estimular para que o filho estude mais. Por exemplo, uma outra mulher que pede, por exemplo, para Maria de Nazaré para que ela não esteja grávida. Gente, nenhuma entidade do bem irá lá e vai impedir a fecundação daquele óvulo. Nenhuma entidade do bem, se já houve a fecundação, vai induzir algum aborto. Isso não existe. Mas a mãe vai ficar sem resposta? Não. Dependendo da sintonia, se foi feito com vontade, com sinceridade, com humildade, né? Isto a mãe vai ter ser inspirada, no caso da gravidez realmente estar grávida, de não cometer o aborto, de pensar mais um pouco, de perceber que existem outras saídas. Assim, existem departamentos que recolhem as nossas preces, mas prece com emoção, com sentimento, com fé, com vontade. Não adianta você rezar 10.000 Pai Nossos e simplesmente você está abrindo e fechando a boca, não existe vibração nenhuma. Existe uma espécie, está tentando fazer uma espécie de comércio com Deus. Quer dizer, eu faço isso, você me entrega isso, né? E nós já vimos que a prece, né, com esse tipo de comércio, não tem finalidade. A gente não se barganha com a espiritualidade do bem ou com Deus. E não estamos aqui condenando de maneira nenhuma ou julgando, né, aqueles que pensam diferente nesse sentido. De maneira alguma. Nós somos completamente diferentes um do outro. Cada um tem o seu tempo. Mas não adianta nada uma promessa que eu estou realizando, ou estou rezando uma quantidade enorme de Pai Nosso e Ave Maria, se não houver sentimento, se não houver vontade. Deus é Deus. Ele não precisa de nada que nós temos. De nada. A espiritualidade do bem não precisa de nenhum bem material que nós temos. Para ela o que importa é o sentimento. No programa Pinga Fogo, da antiga Rede Tupi, foi perguntado para o Chico, né? O que ele achava das pessoas que utilizam amuletos nos cultos, né? Símbolos, imagens. Chico falou, meu amigo, se o que faz o nosso irmão tirar de dentro dele o que há de melhor é uma pedra, que mal há nisso? Quer dizer, precisar não precisa, mas nós estamos cada um em um tempo. Importante é que haja sintonia ao realizar. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se é válido rezar para outras pessoas. A resposta dada pelos espíritos foi: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos para outras pessoas é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera,
pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhes virão sugerir bons pensamentos, estímulos de força de que necessitem. Seu corpo, sua alma vão nos auxiliar, mas não vão executar a nossa parte, né? Amigos, talvez a oração que todos nós mais executamos durante a nossa vida, nós cristãos, seja do Pai Nosso. Eu vou pedir agora a vocês um pouco da caridade para que nós possamos, com essa intenção de rezar com pensamento, além da vontade, nós entendermos um pouquinho o que nós estamos dizendo ao rezar o Pai Nosso. Porque às vezes é tão rápido, que às vezes o principal objetivo no nosso subconsciente é terminar logo. Mas a gente, quantas vezes ao rezar o Pai Nosso, nós prestamos atenção naquilo que nós estamos pedindo? Porque se eu vou rezar com pensamento e com vontade, eu tenho que imaginar, eu tenho que compreender aquilo que eu estou pedindo. Vamos tentar fazer agora? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai. Quando Jesus diz Pai, ele nos coloca todos como filhos do mesmo Pai. Assim sendo, nós somos irmãos. Nós somos irmãos que devemos nos amar e nos ajudar. Pai nosso que estais nos céus, nos mostra a existência de várias moradias, de várias moradas na casa do Pai. Os diferentes mundos, as diferentes dimensões habitadas. Deus não criou esse universo tão vasto para colocar somente vida nesse pedacinho, nesse minúsculo planeta Terra. A órbita dele grandiosa seria estéril. Tudo e só esse pedacinho, não é? Quantos e quantos irmãos nesse Pai nós temos, em outros planetas, em outras dimensões, e Deus se encontra em todas elas. Santificado seja o vosso nome. Quando Jesus apresenta como filhos, ele nos diz como os filhos, nós devemos ser gratos ao Pai. Então nós, filhos, estamos falando, santificado seja o vosso nome. Jesus está dizendo que nós precisamos santificar a Deus, porque como filhos, nós devemos ser gratos pela oportunidade da nossa existência, pela oportunidade da vida, das lições que nós recebemos. Interessante notar que nessa rogativa, assim como outras, que Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas, é um pedido que o Filho está fazendo, é um pedido que Jesus está fazendo, é um pedido que eu, como filho, estou fazendo, e não Deus. Deus é Pai que ama todos os seus filhos sem esperar recompensa. Deus, bondade, justiça, infinita misericórdia. Deus não exige que você tem que me amar porque eu te dei a vida. Não. Deus não está dizendo você tem que me amar porque eu te dei a vida. Não é isso.
É Jesus como filho dizendo: santificado seja o vosso nome. É Jesus como filho dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas. É como se você e os seus irmãos, um dos seus irmãos chegasse para você e falasse assim: irmãos, precisamos dar mais carinho para o nosso pai. Precisamos dar mais atenção, mais amor para o nosso pai. É isso, Jesus, é o pedido do Filho Jesus. Deus não está exigindo que nós amamos a Ele. Deus não está exigindo, você tem que me amar porque eu te dei a vida. Ele não precisa. Ele é amor supremo. Ele ama sem esperar gratidão dos teus filhos. Mas é o Filho Jesus dizendo: nós, como irmãos, como filhos, precisamos agradecer ao nosso Pai. Venha a nós o vosso reino. Irmãos, o reino de Deus, ele não vai baixar fisicamente aqui na terra como nós pensamos. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. Cada um de nós. E compete a nós construir esse reino cada vez mais, abandonando as nossas imperfeições, buscando evoluir espiritualmente, buscando qualidades mais voltadas para o bem. Venha a nós o vosso reino. Nós estamos expressando um desejo de que ele nos fortaleça na caminhada, nos dando coragem e determinação para as nossas conquistas íntimas, de criar esse reino dentro de nós mesmos. Porque, gente, a nossa casa íntima interna está muito suja, está muito suja. Precisamos limpar as gavetas. Precisamos agora, nunca foi tão forte esse chamado que o mundo de regeneração que estamos entrando está fazendo, de olhar para dentro de nós, para limpar as gavetas, o mundo do espelho, olhar a mim mesmo no meu íntimo, no meu inconsciente. Fazer com que esse reino se expresse mais dentro de nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, percebeu o que nós estamos dizendo? Seja feita a vossa vontade. Quem melhor que Deus para saber o que realmente nós precisamos para a nossa jornada espiritual? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou seja, tanto no plano encarnado quanto no plano desencarnado, tanto na matéria quanto no plano espiritual, tanto no planeta Terra quanto, amigos, em qualquer outro planeta. Nós estamos pedindo para Deus: Pai, seja feita a vossa vontade. Pai, seja feita aquilo que o Senhor acha que é melhor para mim, não o que eu acho. Porque muitas vezes aquilo que eu quero não é aquilo que eu preciso para minha caminhada espiritual. Às vezes nós pedimos, você fala que a oração a gente é atendido, mas eu rezo tanto e nunca tive aquilo que eu pedi. Você não falou? Seja feita a vossa vontade? Então Deus está dando. E às vezes o que ele está dando é um não. Ele está dizendo assim, ó, você está rezando e me pedindo uma coisa. Só que você falou que tem que ser feita a minha vontade. Você colocou para mim que eu te mostre qual é o melhor caminho para você. Então o melhor caminho para você agora é não. Ah, mas, você não falou para eu te ajudar? Para eu te mostrar aquilo que você precisa? Então é não. Gente, ele é pai, ele é mãe. Ele não vai educar os seus filhos? Ele vai. Quando os nossos filhos são bebezinhos, eles não fazem birra, eles não fazem manha, eles não querem as coisas, e as coisas muitas vezes que eles querem não é possível naquele momento, não é naquele momento, né? Meu filho de 11, do pai, posso dirigir? Não, não pode. Um dia você vai poder. Não quer dizer que o meu não vai ser eterno, é que nesse momento você não pode.
Assim é Deus. Às vezes, naquele momento ou nessa reencarnação, nós estamos aptos ainda a obter aquilo que nós pedimos. Às vezes, aquilo pode ser a nossa queda. Excesso de dinheiro, excesso de facilidade na vida, pode ser nosso atraso de uma reencarnação inteira de não evoluir. Às vezes, livrar da doença é cair nos mesmos perigos da outra reencarnação, aonde as facilidades vieram pelo corpo perfeito e os vícios amontoaram de uma forma alastrante. E agora a doença dá uma freada e nós não entendemos. Então nós estamos dizendo, seja feita a vossa vontade. Então nos decepcionamos, irmãos, se nós não recebemos aquilo que nós pedimos, porque às vezes não é o momento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus nos ensina nas suas mensagens que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Ao pedirmos o pão, dai-nos o pão nosso de cada dia, nós estamos pedindo que nós tenhamos condições de sobrevivermos fisicamente com o pão material que é necessário. Mas o problema é que muitas vezes, nós não queremos somente o que é necessário, nós queremos a fartura. Nós já temos o necessário para a manutenção do corpo físico e às vezes a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais. Complica muito a nossa vida. Lembrando, irmão, que o pão material é para a sustentação do corpo físico. Ele não vai cair do céu. Nós temos que fazer nossa parte. Então, pedir que nos falte a oportunidade de conquistar esse pão através do trabalho digno, do trabalho honesto. Mas também, além desse pão material, inserir nos nossos pensamentos também o pão moral, aquele pão da coragem para continuarmos a nossa jornada com mais paciência, mais determinação. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas ofensas, assim, como, igual, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se parou para analisar essa frase, perdoa as nossas ofensas, mas perdoa igual eu perdoo aquele que me ofendeu. Você parou para pensar nisso aí? Perdoai as nossas ofensas, mas perdoa a minha ofensa, Pai, como eu perdoei a ofensa do outro que me fez. Percebeu? Que tem uma contradição aí à primeira vista? Primeiro, gente, perdoai as nossas ofensas, primeiro porque Deus não se ofende. Deus é perfeição máxima. Ele perdoa os seus filhos. Segundo, quando nós perdoamos aqueles que nos ofenderam diariamente, nós perdoamos aquelas pessoas que nos ofenderam. Então, como é que nós estamos pedindo para Deus para nos perdoar como eu perdoei o outro? Olha só, porque se eu não perdoei o outro, eu estou dizendo para Deus não me perdoar. Pai, perdoa a minha ofensa, mas perdoa a minha ofensa igual eu perdoei o outro. Como perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas se eu não perdoei o outro, eu estou pedindo para Deus não me perdoar. Olha a contradição dos nossos pensamentos. Quer dizer, Pai, me perdoa aí, mas eu estou falando assim, como nós perdoamos, mas eu não perdoei, tá? Mas me perdoa mesmo assim. Olha o pensamento. Como espíritos imperfeitos, irmãos, nós cometemos muitas atitudes equivocadas, não é? Que pesa às vezes na consciência e que se nós não tivermos a certeza que Deus nos daria uma outra chance, seríamos capazes de continuar tentando. Por isso que é importante nós pedirmos, perdoa, Pai, a minha ofensa. Eu não precisaria, porque Deus perdoa, mas eu quero ter certeza, Pai, que você precisa me perdoar, porque eu faço muita cagada, eu faço muita coisa errada, e alguém tem que me perdoar.
Pai, me perdoa. Se nós não tivéssemos essa certeza, né, que Deus nos perdoa, nos consideraríamos desmotivados, desestimulados a melhorar. Então, quando nós falamos perdoai as nossas ofensas, é um incentivo psicológico, é uma esperança de sempre de um novo recomeço que Jesus nos coloca diante da nossa necessidade constante de tentar novamente. Jesus sabe que nós somos frágeis. Quando ele coloca isso na oração, ele dá um puxão de orelha. Ó, você está pedindo para Deus te perdoar, mas é igual que você perdoa o outro. Se você não perdoa o outro, cara, como é que você pode pedir para Deus te perdoar? E a outra, né? Esse incentivo psicológico de que vale você pedir perdão para Deus, Deus vai te perdoar quantas vezes for necessário. Mas faz parte de você, cara, avançar. Porque se você continuar nos mesmos erros, a colheita, ela é obrigatória. A colheita é obrigatória. O perdão de Deus é te dar um novo recomeço. Não significa que ele vai te livrar do quê? Daqueles espinhos que nós mesmos plantamos. Ele vai te dar outra chance, é o perdão dele. Mas nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Não é? E ele coloca, né, essa situação toda, esse perdoar, assim como nós perdoamos, Jesus coloca a responsabilidade nas nossas mãos, né? De pedir para Deus e querer que Deus faça comigo assim como eu devo fazer com o meu próximo. E finalmente, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ao dizer isso, nós estamos pedindo forças para resistir às influenciações dos irmãozinhos menos esclarecidos, que nós atraímos mediante as nossas ainda imperfeições e sintonias ainda desequilibradas. Livrai-nos do mal, ou seja, nos dai forças para transformar o que ainda há de ruim dentro de nós mesmos, transmutando em novos sentimentos. Porque o mal, gente, está dentro de cada um de nós. O mal está dentro de cada um de nós. Pedimos ao Pai que nos permita encontrar, segundo o nosso merecimento e vontade de mudar, os estímulos espirituais, materiais necessários para o nosso aperfeiçoamento, pois só assim estaremos cada vez mais longe das tentações ou do mal que há em nós mesmos. Jesus disse: vós sois deuses. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quer dizer, dentro de nós estão todas essas potencialidades. Depende de nós encontrá-las. Abrir novas gavetas, dissipando esse mal que existe primeiro dentro de cada um de nós. E quando nós falamos amém, ou que assim seja, nós estamos confirmando tudo aquilo que nós professamos na oração, que nós queremos que realmente isto para as nossas vidas. Certo? Então, na próxima vez que nós rezarmos o Pai Nosso, nós não vamos rezar mais simplesmente com as palavras. Ao pronunciar vagarosamente cada frase, nós vamos pensar naquilo que nós estamos pedindo, para que isto gere energia, para que isto gere sintonias que se propaguem, que possam ser acessadas por amigos do bem, e eles vão auxiliar, mediante o nosso merecimento, mediante a nossa possibilidade, né? Segundo o grau evolutivo que nós estamos, segundo as lições que nós temos ainda que aprender, nos auxiliando nessa caminhada, através da intuição, através da inspiração, principalmente. Que assim seja, irmãos.
Fiquem com Deus.